Se você não gosta de remendo, compra um imóvel novo. Experiência própria. Comprei meu imóvel há mais de uma década atrás e eu estou em constante reforma com o meu imóvel, sempre ocupada nas minhas reformas, nos meus ajustes aqui e ali. E você surgiu aquele desejo em você de comprar uma casa novinha, mas tem dúvida com relação aos custos e também fica distraído com a mídia que está sempre falando sobre os processos que os clientes têm com as construtoras com relação aos defeitos. Bem, eu não sei quais são os seus motivos, mas se você concentrar nos defeitos e nos riscos, você não vai comprar casa nenhuma, nem na revenda e muito menos nova. Eu pretendo dar ênfase nesse vídeo com relação aos custos, porque acredito eu que seja uma das maiores dúvidas quando se trata de imóveis novos. Independente de você comprar um imóvel usado ou novo, você vai ter que dar a entrada. E a entrada vai ser em torno de 3,5%. E também, inclusive, você vai ter que pagar as taxas de financiamento, de iniciação do financiamento, de transferência, para o title compra para a financiadora ou para o banco, né, no caso. Mas essa segunda parte, que são essas taxas, as construtoras elas estão dando um break, né, para o cliente, para compensar no preço. Eu estou vendo esses incentivos ser de em torno de 10 a 15 mil, dependendo do valor do imóvel, que dá para cobrir essas taxas. Não a entrada você vai ter que pagar, mas essas taxas, esses incentivos, que são muito bons. Ou então você pode usar esse dinheiro para você fazer os upgrades, que é no caso, por exemplo, é bem um caso bem típico que eu vejo muito, que é o carpete. Tem gente que gosta de carpete, tem gente que não gosta, então, mas a maioria das construtoras, ela entregam a casa com carpete. Então você pode usar como upgrade para trocar o piso. Outro incentivo que eu tenho visto, assim, que eu acho que eu sempre recomendo ao cliente olhar é a financiadora que a construtora se filiou com. Os juros são consideráveis mais baratos, o que vai fazer uma grande diferença no decorrer do financiamento, da vida do financiamento, né? Mas é o que normalmente acontece, o que normalmente não é regra, né? Então, eu recomendo sim você olhar com o seu banco ou com outro financiadora, pode ser aqui o seu corretor de imóvel recomenda. É isso mesmo, eu falei corretor de imóvel. Quando você vai numa construtora, se você, principalmente na primeira vez, se você não for acompanhado com o seu representante, você vai ter um representante deles, porque é exigido por lei, o cliente tem que ter um representante. E quem você acha que esse corretor de imóvel vai beneficiar, a corretora ou você? Então, você é uma coisa que você tem que estar sempre pensando. Eu acho que vai ser um investimento você ter uma pessoa para te representar. Falar em garantia, quando você compra um imóvel novo, você tem uma garantia lá, como a estrutura, o telhado e a fundação tem em torno de 10 anos. E a parte elétrica e a parte de encanamento, de encanação, em torno de 2 anos. E depois tem também os eletrodomésticos, né? Que tudo aqui nos Estados Unidos, as casas elas vêm com, independente de ser nova ou usada, mas as casas novas, os eletrodomésticos são novos. E eles também têm a garantia do fabricante que forneceu aquele é, eletrodoméstico. E com relação a você comprar um imóvel usado, normalmente os eletrodomésticos são usados. E vamos falar também, e quando eu falo assim garantia, quando eu falo assim em média, eu, 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 eu creio que você tem que olhar no seu contrato. Gente, o cachorro está lá atrás, ele está fazendo um barulhinho, me desfocou. Mas você tem que olhar no seu contrato qual é a garantia que a sua construtora ela está te dando. É, nossa, mas como eu me desfoquei com o Shiloh.
ele é velhinho, gente. Por isso eu não, eu sempre deixo meu escritório com a porta aberta para que ele entre e saia. Senão ele fica chorando às vezes. Mas, gente, vamos falar da garantia. A garantia agora, a garantia é assim, como eu falei, tem que dar uma olhada para você ver qual que é. Mas outra coisa que você, como eu falei, dos eletrodomésticos, eles são todos novos, né? E as janelas também das casas novas agora, elas são feitas com fibras e ela, é, ela ajuda a permanecer o ambiente na temperatura estável, né? O que vai te ajudar nos custos, os custos mensal. Eu tenho que falar, gente, eu tenho que falar porque eu sou economista, então tudo para mim é no papel, ali no dólar, em dólar. E para mim é importante manutenção também, porque a vida, quando você diz há 30 anos, uma casa não vai ficar 30 anos numa casa, né? É difícil hoje ver uma pessoa com 30, morando 30 anos na casa, mas 15 anos, 5 anos que seja. Então, é isso, gente. Eu sempre coloco pelo menos uma casa, quando eu vou mostrar imóvel, eu coloco uma casa nova para o cliente ter essa opção. E eu tenho essa conversa que eu estou tendo aqui com você. Eu espero ter contribuído com você com esse conteúdo informativo. Eu peço desculpa pelo Shiloh e sempre ajudando você a construir o seu patrimônio imobiliário. E a gente se vê no próximo vídeo.